Informática básica parte 2,2. 2,3. Software. O software é a parte intangível do computador, ou seja, a parte lógica. Sem o software, o hardware é apenas um aglomerado de circuitos integrados e dispositivos eletrônicos, porém com o software o hardware ganha vida, executando as instruções que lhe são passadas por meio dos programas de computador. Dividimos o software em três tipos: sistemas operacionais, aplicativos ou utilitários e linguagens de programação ou compiladores. A seguir será detalhado um pouco de cada uma dessas classificações, bem como serão utilizados exemplos para facilitar seu entendimento acerca do assunto. 2.3.1 Sistemas operacionais. Um sistema operacional é o software que inicializa o computador e que serve de meio de ligação entre o hardware e os demais programas. Machado, Maia, 2007. Com o sistema operacional, não conseguimos realizar tarefas especializadas como redigir um documento, ou acessar uma página na internet, contudo, sem ele os demais aplicativos não saberiam como acessar os dispositivos de hardware ou se comunicar entre si. O sistema operacional pode ser visualizado como uma camada entre o hardware e os aplicativos. Toda vez que um aplicativo, software precisa imprimir, ele irá pedir ao sistema operacional que encaminhe seu material à impressora, hardware. Toda vez que um aplicativo precisar salvar uma informação para recuperá-la posteriormente, ele irá pedir ao sistema operacional que ative o dispositivo de armazenamento, HD pendrive, etc., que neste caso é o hardware. O sistema operacional está disposto justamente entre os aplicativos e o hardware. Existem basicamente três sistemas operacionais que se destacam no mercado corporativo, empresarial e doméstico dos computadores: Windows, Mac e Linux. Tipos de sistemas operacionais. O Windows Sistema operacional proprietário desenvolvido pela empresa Microsoft desde 1985, e derivado do MS-DOS, é baseado em janelas gráficas, daí o seu nome Windows igual a janelas, oferece grande compatibilidade com diferentes tipos de hardware. Linux Sistema operacional livre de código-fonte aberto, cujo núcleo inicial foi desenvolvido por Linus Torvalds, que em 1991 o disponibilizou para que a comunidade de software livre continuasse seu desenvolvimento. Atualmente dispõe de diferentes distribuições: Ubuntu, Red Hat, OpenSUSE, Debian, Fedora, etc., que oferecem grande compatibilidade com diferentes tipos de hardware. Mac, o sistema operacional proprietário e padrão dos computadores Macintosh produzidos pela Apple desde 1984. Foi o sistema pioneira na utilização de ambiente gráfico com ícones e área de trabalho. Ele é específico para a utilização em hardware da Apple. Além dos sistemas operacionais apresentados, existem outros, menos difundidos ou de propósitos mais específicos. Também há uma nova categoria de sistemas operacionais que tem se difundido recentemente. Tratam-se dos sistemas operacionais para dispositivos móveis, tablets, smartphones, etc. Tipos de sistemas operacionais para dispositivos móveis. iOS, sistema operacional proprietário derivado do Mac OS e utilizado pelos equipamentos produzidos pela Apple como iPhone, iPod, iPad, Apple TV. Não é compatível com outros tipos de hardware. Android, sistema operacional livre derivado do Linux, desenvolvido por um consórcio de empresas de hardware e software denominado de Open Handset Alliance, que é liderado pela Google.
É compatível com uma grande quantidade de dispositivos móveis e sistema embarcados. O Windows Phone sistema operacional proprietário desenvolvido pela Microsoft em substituição à plataforma anterior denominada de Windows Mobile. É compatível com diversos dispositivos móveis. O sistema operacional deve ser invisível para os usuários, ou seja, não precisamos nos dar conta de sua presença ou mesmo utilizá-lo diretamente. No entanto, este tipo de software tem uma importância tamanha que sem ele sequer conseguiríamos ligar o computador ou utilizar outros softwares. Apesar de ser comum a compra de um computador ou notebook com um sistema operacional previamente instalado, o usuário pode optar por qual sistema operacional irá utilizar em seu computador. 3,2 aplicativos ou utilitários. Os softwares aplicativos serão certamente aqueles com os quais você terá o maior contato. Existem softwares para as mais diferentes aplicações. Assim como os sistemas operacionais, os aplicativos também possuem uma licença de uso que em alguns casos precisa ser paga. Antes de exemplificarmos alguns aplicativos, vamos falar um pouco sobre os diferentes tipos de software considerando a licença utilizada pelos mesmos. Software proprietário necessita da compra de uma licença de uso que pode ser um pagamento único, como comprar um sapato, ou uma taxa mensal, como alugar uma casa. Freeware pode ser instalado de forma gratuita, sem a necessidade de qualquer pagamento. Em muitos casos, os freewares contêm adwares, ou seja, propagandas patrocinadas. Shareware trial ou demo podem ser instalados de forma gratuita para avaliação e normalmente param de funcionar após algum tempo de uso ou oferecem algum tipo de limitação. Exemplo: não permitem salvar, limitam o número de execuções ou o tempo de uso. Free software ou software livre, além de permitirem a instalação de forma gratuita, seu uso é livre e não faz uso de propagandas. Em alguns casos também permitem a alteração de seu código-fonte, open source. No Brasil, a pirataria fere a licença de copyright. Contra ela existe a Lei Antipirataria 10.695 de 1º de julho de 2003 do Código de Processo Penal, que pune os responsáveis e, dependendo dos casos, a pena pode chegar a 4 anos de reclusão de pena e multa. A Polícia Federal do Brasil mantém operações permanentes para coibir as diversas modalidades de pirataria, entre elas a pirataria de software. Categorias de softwares aplicativos. Editores de texto utilizados para a produção de documentos, textos, relatórios. Apresentam funcionalidades que facilitam a atividade de organização e formatação do texto digitado. São exemplos MS Word, LibreOffice Writer, Corel WordPerfect. Planilhas eletrônicas utilizadas para processamentos numéricos, organização de tabelas e gráficos. Apresentam funcionalidades que facilitam as atividades de tabulação de dados e aplicação de funções matemáticas sobre os mesmos. São exemplos MS Excel, LibreOffice Calc e IBM Lotus 1.2,3. Editores de apresentação utilizados para organizar apresentações, aulas, palestras, reuniões. Apresentam funcionalidades que permitem criar e formatar slides e aplicar efeitos de transição e animações entre seus elementos. São exemplos MS PowerPoint, LibreOffice Impress e eWork para Mac. Navegadores, ou browsers, utilizados para acessar sites da internet e navegar entre as páginas.
Apresentam funcionalidades para salvar conteúdos, pesquisar informações, armazenar históricos de navegação. Os principais são Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Internet Explorer e Safari. Editoração eletrônica utilizados para trabalhar com imagens e ilustrações. Oferecem funcionalidades para agrupar elementos, alterar a coloração de elementos gráficos e adicionar efeitos visuais. São exemplos CorelDRAW GIMP, LibreOffice Draw Photoshop. Compactação utilizados como utilitários que agrupam conjuntos de arquivos comprimindo seu tamanho original quando possível. Oferecem funcionalidades para compactar e descompactar arquivos. Os mais comuns são o WinZip, o WinRAR e o Unarchiver. Banco de dados utilizados para armazenar grandes volumes de informação e manipulá-los de forma fácil. Oferecem funcionalidades para organizar consultas, criar formulários de coleta e relatórios de impressão. São exemplos: MS Office Access e LibreOffice Base. Leitor de documentos digitais utilizados para interpretar documentos portáteis PDF que não oferecem opções de edição. Oferecem funcionalidades para localizar expressões e navegar pelas páginas do documento. Os mais comuns são Acrobat Reader e Foxit Reader. Jogos. Essa é uma categoria de software aplicativo sem necessariamente um propósito definido, além, é claro, de diverti-lo. Cada vez mais os jogos têm sido utilizados em experiências educacionais com alto fator de sucesso. 3,3 Linguagens de programação, compiladores e interpretadores. A essa altura você deve estar se perguntando como que o software é feito. E a resposta é: utilizando um software específico para este fim, software para criar software. O processo de produção de um software exige basicamente dois elementos: uma linguagem de programação e um compilador, ou interpretador. A linguagem de programação é uma espécie de linguagem de alto nível que o profissional da computação utiliza para expressar suas ideias para que em um segundo momento um compilador ou interpretador as traduzam para uma linguagem que o computador consiga entender. Veloso, 2004. A diferença entre um compilador e um interpretador é que no primeiro caso a tradução é feita uma única vez, transformando as instruções em um arquivo executável. No caso da interpretação, a toda vez que o programa for executado, a tradução será feita novamente. Este tipo de programa é o que menos nos interessa, pois seu estudo depende de um conhecimento maior sobre a própria computação.